Satanás na Bíblia não existe Satanás, nem diabo, nem capeta, nem nada. É tudo acusador, opositor, não existe na Bíblia. O diabo, já falei, é a nossa própria carne lutando contra o Espírito do Criador. A nossa carne quer se prostituir, quer droga, quer coisa errada. E o Espírito do Criador que habita em mim e habita em você, diz, não, está errado isso, não faça isso, você vai se destruir. Porque quando você vai contra a palavra do Eterno, você está automaticamente se destruindo. Gente, deixa a sua opinião aí. O que vocês acham de tanta heresia que está se encontrando por aí? Fala para mim. Meus irmãos em Cristo Jesus, servos e servas do Deus Altíssimo, a todos aqueles que nos assistem, digno pastor, todo o meu respeito ao Senhor. Eu vi o primeiro vídeo que o senhor fez, né? O senhor falando da Trindade. O Senhor coloca em desarmonia textos como Colossenses capítulo de número 1, João capítulo de número 1. João 1, Colossenses 1. Queria que o senhor explicasse. Se não existe Trindade, eu queria que o senhor explicasse exegeticamente esses dois textos. Segundo, que o senhor classifica a Trindade em Gênesis como água e terra. Quando Deus fala, façamos, ele está falando com a água e com a terra. O sangue de Jesus tem poder. Isso na academia vira motivo de chacota. Tá? E antes de vocês virem aqui, de alguns, né? Não são meus seguidores, não. De alguns irem falar, não, irmão, quer ser o dono da razão. Eu estou apresentando o texto bíblico. Colossenses 1, João 1. O Cristo eterno já estava lá, no começo da criação. Porque senão nós vamos ter que desarmonizar esses textos. Como que explica isso, pastor? Outro ponto é que o senhor disse que não existe diabo. Então o que eu faço com Jó, capítulo 1, versículo 7? O que eu faço com 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8? Se não existe diabo. Aí o senhor cita a questão da carne, né? Não, é prostituição, é não sei o quê. Mas isso são concupiscências, meu Deus do céu. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 24. Quando Paulo escreve à igreja da Galácia, ele está dizendo da seguinte maneira: aqueles que são de Cristo, eles abandonam os seus desejos e crucificam a sua carne. É só ler o texto. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 24. Então essa parte da carne, da tentação da carne, não tem nada a ver com o acusador. Não tem nada a ver, tá? Não sou eu que estou dizendo isso, irmãos. Eu estou reproduzindo aquilo que a Bíblia diz. Ah, não acredito na Bíblia, então o problema é seu. Então esse vídeo não é pra você, certo? Agora não dá pra ficar gerando confusão na cabeça das pessoas. Esses dias teve um cidadão que fez um vídeo, não, mas o irmão Gui falou assim que tem que estar escrito. É lógico que tem que estar escrito. Pra mim tem que estar escrito. Se não tiver escrito, eu não tenho base pra defender. Eu não tenho base pra defender. Outra coisa, exegetas como Carson, MacArthur, Suegar, esses homens são acadêmicos da teologia. Se você olha lá, 1 Pedro capítulo de número 5, versículo de número 8. O diabo, quem que é o diabo? É o acusador? É, mas na forma angelical. Caída, assim como lá em Gênesis. Jó capítulo 1, versículo de número 7. De onde vem Satanás? De onde era a terra e passear por ela. Quem que é esse Satanás? É uma pessoa? Não é uma pessoa, irmãos. É o próprio diabo em forma angelical. Quem que é este Satanás? Que Deus interroga, dizendo assim, de onde vem Satanás? Ué, se não é na forma angelical caída, lá de Gênesis. Se 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8, não é o diabo também que anda ao redor, bramando como leão, o texto diz, buscando a quem possa tragar. Se esse diabo não existe, eu não sei o que existe. Por quê? Isso está dentro da Escritura. São textos bíblicos. Pega os originais, então. Se esse diabo não existe, então eu não sei o que existe, irmãos. Porque a Bíblia, então, está mentindo. 1 Pedro 5, 8, Jó, capítulo 1, versículo de número 7. O diabo anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem que é esse diabo? Quem que é o diabo que Deus interrogou a respeito de Jó? Viste os meus servos Jó? Quem que é? Não. Pastor, não dá pra fazer confusão na cabeça das pessoas, né, meu amado? Vou esperar aí, tá? Pega os originais.